Por quê? No momento que você está empreendendo, você precisa ser o marketing, você precisa ser o contador, você precisa ser o RH, você precisa ser o vendas. Então, assim, você precisa construir um pouco dessa visão mais generalista. Então, agora, o Gabi vai contar pra gente toda a verdade sobre como é ser um empreendedor. Eu falo, no mesmo dia você cria um projeto, você testa ele dá certo, ele dá errado. Eu teria dado esse conselho. Cara, pode errar mais, não precisa se cobrar tanto, né? Deixa acontecer às vezes, testa, vê o que acontece. Foi um período de muito estresse? Foi pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, um medo absurdo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Dera, trazendo uma história para te motivar e para te dar uma luz. Hoje a gente trouxe aqui o Gabriel Grande, que sempre se planejou para construir sua carreira em uma multinacional, mas foi surpreendido pelo destino e teve que superar seus medos para tocar um negócio ao lado do seu irmão. Seja bem-vindo a Quem Me Dera, Gabriel. Bom, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês no Quem Me Dera, poder compartilhar um pouquinho e ter essa troca bacana. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha um momento aí bacana de troca. Com certeza, Gabi. Um prazer estar aqui com a gente também hoje. Muito bom. E para a gente já começar esquentando, para o pessoal já te conhecer, e uma frase, Gabi. Quem é você hoje? Bom, eu acho que hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa que está sempre em movimento, buscando evoluir positivamente. Assim, eu acho que é um pouco desse fluxo, né? Então, eu gosto da palavra movimento numa crescente de positividade e evolução. Bom, Gabi, então assim, para as pessoas aí te conhecerem um pouquinho melhor, o que você fazia antes e o que você faz hoje? Eu venho de uma trajetória, né, dentro do universo corporativo, né? Eu passei sou formado em administração de empresas, fiz técnico em comércio exterior, e eu sempre comecei a minha carreira dentro de grandes empresas. E hoje, né, a vida lá dentro do que eu julgo como sendo esse movimento constante que a gente sempre está. Hoje eu estou num universo totalmente diferente, mas totalmente conectado, que é o empreendedorismo. Então, desde o ano passado, estou nessa jornada que é empreender, começar um novo negócio e ver um pouco dessas duas realidades. No meu caso, dentro da área da saúde, então eu acho que é mais ou menos esse momento que eu estou vivendo agora. Assim. E dentro do mundo corporativo aí, você trabalhava em uma grande empresa, você trabalhava em que área dentro dessa grande empresa? Iniciei na Johnson tendo, né, tido um pouco desse repertório anterior de experiências, que eu acho que, né, vou falar um pouquinho como que o Gabriel gosta desse tipo de experiências, mas daí eu efetivamente comecei a carreira dentro da Johnson, dentro da área de marketing BI, e fiz uma trajetória de algumas movimentações dentro dessa franquia de diabetes, até a minha última posição, que foi dentro do marketing local para Brasil. E aí, depois disso, foi quando eu comecei a trajetória dentro do universo do empreendedorismo e quando a MAD efetivamente fez parte da minha vida 100% do âmbito profissional. Né? Bom, Gabi, antes da Isa aqui entrar num momento mais de se aprofundar na sua mudança, você comentou que hoje você está, né, numa jornada de empreendedorismo com uma empresa chamada MAD. O que é a MAD, né? Só para a gente entender. Bom, a MAD Wellness é uma plataforma de saúde, né? O qual a gente acredita que através de recursos naturais a gente pode fazer diferença, não só no conceito de recursos naturais do ponto de vista de produtos, mas tentar ser o mais 360 como plataforma dentro do universo de saudabilidade. Né? Então, hoje a gente oferece, sim, produtos à base de recursos naturais, porque a gente tem o disclaim, né? O nosso grande propósito por trás da MAD é o Make a Difference, então a gente acredita que a gente pode fazer a diferença através de recursos naturais, tentando aplicar para todas as áreas dessa plataforma esse propósito, né? Mas sempre na linha da conexão com os recursos naturais. Então esse é um pouquinho, né, um panorama do que a gente se propõe, né, através da MAD e o que ela é hoje, né? E dentro desses produtos aí de recursos naturais, né, que produtos são esses mesmo, né, que você vende? Tá, hoje dentro da nossa linha de produtos, a gente tem tanto a linha de encapsulados, né, à base da própolis verde. Então, hoje a gente trabalha com encapsulados do extrato seco da própolis verde e outros recursos naturais que entram dentro da formulação desses encapsulados. A gente também tem uma linha de boosts, que são flaconetes líquidos, né, para insumo
como se fossem shots, vamos dizer assim, e a gente também tem uma parte de saúde bucal com gel dental. E o principal, né, e o primeiro recurso natural que a gente trouxe todo esse conceito por trás foi a própolis verde, né? Mas hoje, cada vez mais, a gente entende que o nosso papel é conhecer e descobrir e trazer para as pessoas o consumo de recursos naturais que não sejam só própolis verde, né? Então, outros recursos que a gente encontra na natureza e que fazem a diferença na nossa saúde e qualidade de vida. Você nem precisa pagar, né? Olhar o sol, curtir uma natureza, é tudo recurso natural. Exato. Esses aí a gente simplesmente incentiva para cada vez mais a gente descobrir, porque eles estão aí, né? O nosso papel, muitas vezes, é entrar numa parte de extração, de processamento de tudo isso, mas os outros recursos naturais, como eu falei, eles estão aí, a gente só tem que usufruir eles da melhor forma possível. Gabi, agora a gente vai entrar na hora que a gente quer contar bastante sobre a sua trajetória mesmo de mudança. E aí eu queria saber, teve algum momento aí no seu, né, trabalho anterior, antes de você ter aí esse início no empreendedorismo e tudo mais, que você começou a perceber que você não queria estar mais no mundo corporativo, que você não queria mais trabalhar no marketing, não sei, alguma coisa nesse sentido? Isa, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre estruturei muito os passos que eu ia tomar. Eu sempre gostei muito de construir as bases, eu sempre entendi a importância disso. Eu, desde a minha formação, desde quando, né, como eu mencionei para vocês, eu me vi trabalhando no universo, né, corporativo, eu sempre pensei em construir carreira dentro de empresa. Sempre foi algo que me atraía, assim, que eu achava que trazia uma estabilidade, mas também uma possibilidade de crescimento. Então, assim, eu sempre busquei isso em cada passo das conquistas e coisas que eu planejei, né? E também de todas as frustrações que vieram por trás. Mas, assim, eu sempre pensei no passo a passo e como eu poderia criar esses tijolos, né, dentro do que eu gostaria para minha vida e carreira profissional. Então, eu falo que, assim, eu sempre gostei de pensar muito e entender o porquê de cada decisão, né? Sempre colocando na balança os prós e os contras. Então, desde o momento que o porquê eu fiz uma administração, porquê eu fiz um técnico, porquê que eu escolhi, né, determinado momento ir para outro país para trabalhar, porque de repente eu escolhi fazer um estágio em São Paulo, mesmo que eu estudasse em Campinas no interior e tinha que fazer bate e volta todo dia, e é um perrengue, né? Tipo assim, todo dia de estrada. Eu sabia o porquê eu estava fazendo aquilo, eu entendia o porquê. Eu sempre pensei assim, mas eu falo, a vida às vezes dentro desse processo de mutação e evolução que a gente sempre vive, as coisas vão acontecendo e muitas vezes a gente tem que estar aberto e ter a sensibilidade para o momento. As mudanças, elas acabam vindo e a gente, né, tem que colocar na balança, o que essa mudança pode vir a representar e quais são os meus medos, minhas inseguranças e as aflições que vêm perante essas possibilidades, né? Determinado momento, né, da minha vida, eu tinha essa ideia de construção dentro do universo corporativo, só que daí do nada vi uma oportunidade e falei assim, e agora? O que eu vou fazer, né? E isso sim, trouxe medos, trouxe inseguranças, mas tem que ter aquele momento assim, então deixa eu parar, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu entender o que eu construí até aqui e quais são as opções para onde eu chegar. E aí eu tentei lidar com esse momento de mudança, parando, né, fazendo talvez uma reflexão do todo, mas também uma reflexão de mim mesmo para entender o que viria a ser talvez esse próximo passo. Em que momento você olhou para aquela oportunidade e falou, puta, eu acho que eu me identifico com isso e eu vou abrir mão aqui do meu emprego e do meu trabalho aqui numa multinacional para ir, então, ter esse novo desafio, né? Eu acho que, assim, hoje a gente vê muitas pessoas que ela tem um espírito nato, né, de empreendedor, uma coisa que está nela e você vê desde pequeno. Eu nunca identifiquei muito isso dentro de mim, nunca foi uma coisa tão latente, assim, nossa, eu preciso empreender, um dia eu quero ter minha própria empresa, nunca foi algo que, né, estava tão presente. Eu falo que uma coisa foi construída e vivenciada. Mais determinado momento, o meu irmão, né, o Daniel, ele estava num momento morando fora do país e ele se viu dentro de uma jornada de começar a empreender. A gente vem de uma família que sempre incentivou muito a saúde, o esporte, e a gente sempre teve isso muito dentro da nossa raiz, dentro de casa mesmo, sabe? Uhum. E daí o Daniel, ele começou a caminhar, né, dentro desse processo de empreender, trazendo muito dessas raízes. A gente, em diversos momentos, trocava muita ideia, né,
de propósitos comuns, coisas que a gente queria buscar. E quando ele trouxe muito dessa ideia de que ele queria trabalhar com um propósito, e o propósito ele veio, né, a ideia veio muito antes de saber se ele iria caminhar para uma área de produtos ou serviços, ele trouxe muito dessa carga de raízes, né, do propósito. E o propósito era efetivamente fazer a diferença. Então, dentro desse momento, foi quando a gente, né, de certa forma, começou a conversar, mas nisso eu estava, né, morando no Brasil e construindo minha carreira aqui, e o Daniel estava começando com esse projeto na época nos Estados Unidos, em 2018. E daí, em determinado momento, a gente numa conversa totalmente despretensiosa, um pouco mais para frente, até mesmo depois que a Mari já estava, né, começando a tomar forma e tudo mais, a gente começou a trocar muito dessa ideia do que cada um estava buscando. O Daniel foi desenvolvendo o projeto ao longo de 2018 e no final de 2018 o Daniel voltaria para o Brasil, né? E daí no que ele voltaria para o Brasil, ele teoricamente tinha a necessidade e vontade de trazer a Madi também, né? Por mais que é uma empresa de origem brasileira, mas ela se estabeleceu primeiramente nos Estados Unidos, girando por lá, né? Em um formato específico. E daí dentro disso, foi no final de 2018, quando o Dani chegou para mim e falou assim, cara, eu quero muito levar a Madi para o Brasil. O que você acha de alguma forma você me ajudar a estruturar o que seria um plano de um business plan para a marca no Brasil, trazendo um pouco desse meu background de estruturação de marca, de branding, de marketing e tudo mais. E aí foi quando a gente começou a construir junto, e daí dentro disso foi quando eu entrei nesse processo de entrar dentro da estruturação da Madi no Brasil, e a gente construiu esse plano. Só que é aquela coisa, a gente, né, constrói o plano, desenvolve ele e na hora de colocar ele para rodar. E quando eu me vi, eu já estava envolvido totalmente dentro da operação, e foi quando eu efetivamente entrei dentro da sociedade do que seria a Madi no Brasil. E aí, dentro disso, eu estava com a minha carreira na Johnson, né, construindo isso por lá, e ao mesmo tempo surgindo uma oportunidade de começar algo totalmente novo, né? Então, eu já estava, né, dentro da Madi de alguma forma. Então, eu falo, acabou ao mesmo tempo sendo um impulso muito forte, mas muito natural. E aí foi quando eu fiquei, né, quase 10 meses dentro desse processo de universo corporativo, trabalhando, construindo minha carreira independente, mas ao mesmo tempo com um projeto que estava rodando e eu já estava totalmente dentro, assim, né, até do ponto de vista societário. Então, daí foi quando chegou o momento, assim, que eu tenho que fazer uma escolha. Você contou bastante que aí chegou essa oportunidade, você se deu aí, né, tava cara a cara com ela. Eu queria que você contasse para mim que tipo de sentimento que passou, né, por você naquele momento. Foram diversos sentimentos, né, porque era algo teoricamente novo, o qual eu poderia participar desde o começo, né? Então isso dá um senso de porquê, né? Um senso de vamos colocar a nossa energia, nossa cara, né? As nossas intenções, nossos propósitos, vamos, né? Colocar tudo isso. Então acho que vem uma adrenalina assim, tipo, nossa, que tá acontecendo? Que oportunidade legal, tá surgindo alguma coisa, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha assim muita segurança do que eu vinha construindo até então, né? Eu tinha muito esse por que estou aqui, o porquê eu estou construindo esse momento, né? Eu não tinha realmente, como eu mencionei, essa pretensão de, putz, eu quero empreender. Então, aquilo estava muito, né, muito tranquilo dentro do meu coração, assim, de tipo, estou construindo uma carreira sólida, estou tendo todos os aprendizados e tudo mais. E, ao mesmo tempo, veio aquela sensação de, primeiro, cara, tá surgindo uma oportunidade. Então, assim, o momento pode ser agora. Pode ser que, né, essa oportunidade não surja daqui, né, 5 anos, 2 anos, 1 ano. Então, assim... Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Exato, surgiu um pouco dessa ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, um medo absurdo. Por quê? Eu passei por esse processo, assim. Eu não sou uma pessoa que eu tenho tanto medo de arriscar. Mas o meu medo era começar algo com alguém de dentro de casa, com o meu irmão. Eu acho que o meu medo inicial foi esse, assim, de saber distinguir o que era vínculos emocionais, familiares, e o que eram vínculos da gente estava estabelecendo um negócio juntos, né? Pensando em construir isso junto. Então, assim, eu acho que estar dentro do projeto, cara, eu fui o primeiro a abraçar desde o começo, quando o Daniel chegou para mim e falou assim, vamos estabelecer a Madi no Brasil, vamos construir algo junto, mas ao mesmo tempo, um medo de falar assim, cara, eu tô com meu irmão, tipo assim, né? O que isso pode gerar? E ao mesmo tempo, inicialmente, aquela sensação de, cara,
tudo bem, eu vou fazer essa escolha, eu vou começar, né? Eu vou, a partir de agora, começar a efetivamente estar na MAD e assumir isso como uma responsabilidade da minha vida profissional. Qual que é o porquê disso, né? Claro. Está alinhado com o que eu sempre quis? Isso está alinhado com o que algo que eu queira construir para mim? Então, acho que foram vários desses sentimentos, assim, que passaram na minha cabeça, assim, no meu coração. E, Gabi, acho que muita gente que está assistindo a gente aqui, né, quer dar esse primeiro passo em busca de uma mudança, mas, claro, tem toda a questão, né, de estar seguro em um mundo corporativo, de estar atualmente trabalhando em uma empresa, e que para dar esse passo, muito provavelmente, elas vão ter que aí combinando e trabalhando aí em paralelo com o que elas trabalham agora e com o que elas planejam como mudança. Como foi para você isso? Trabalhar numa grande empresa e, ao mesmo tempo, ter aí a responsabilidade de tocar coisas tão importantes, né, do seu novo projeto? Acho que o mais importante, assim, inicialmente foi entender as responsabilidades que eu tinha. Então, assim, eu tinha que entregar as minhas responsabilidades perante o meu emprego, né? Meu momento atual. E, ao mesmo tempo, se eu estava me colocando, né, dentro de um papel de também ter essa função dentro da MAD, eu também tinha que assumir essa responsabilidade. E foi engraçado que, no começo, eu achei que isso era uma coisa única, assim, só eu estava vivendo essa dualidade de 2 empregos ao mesmo tempo, um empreendendo e um negócio corporativo. E foi muito legal ver, depois, com algumas trocas que eu tive com pessoas que também empreenderam, que muitas das pessoas também vivenciaram essa dualidade. Tipo, elas não largaram o osso de primeira, elas, tipo assim, foram testando, foram, né, conhecendo. Mas eu acho que, assim, eu tinha meio que uma rotina, eu tentei estruturar uma rotina para que uma coisa não atrapalhasse a outra. Então, assim, eu tive que trabalhar de final de semana, né? Acabava o expediente, às vezes, na empresa, eu tinha que resolver coisas da MAD, tipo, até de noite. E eu acho que foi muito bom ao mesmo tempo, porque teve uma compreensão do Dani muito boa, né? A gente tinha algumas conversas, tipo, de entendimentos de que talvez chegasse um momento decisivo, que talvez eu tinha que tomar uma decisão e tudo mais. Mas houve uma compreensão muito bacana. Foi um período de muito estresse? Foi pra caramba, assim. Eu tinha uma cobrança muito grande, porque eram 2 cobranças, né? Uma cobrança que vinha, né, de uma empresa e do que eu estava construindo. Mas eu confesso que, assim, no final, assim, depois, né, lá para os 8, agosto foi quando as coisas começaram a, ficar exaustivas, assim, o emocional estava... Agosto já fazia quanto tempo que você estava trabalhando com as duas coisas? Agosto já faziam 8 meses, né? Porque a gente começou tudo no comecinho do ano. Foi aí que eu falei assim, vai estar chegando a hora, não dá mais, porque a margem estava no nível de crescente também grande, né? Então, assim, foi quando eu comecei a ver e foi quando eu comecei a ficar inquieto, assim. Comecei a ficar... Então, foram de agosto até outubro, foi meio que os períodos de maior tensão, assim, sabe? De cansaço físico e mental, de ter que levar as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, quando você resolveu ficar 100% com a MAD, né? Você, antes de largar seu último emprego, você fez algum planejamento financeiro, né? Então, putz, vou largar agora, eu preciso me planejar ou não? Eu mais ou menos tentei me organizar para ter um saving mínimo, né? Mas, assim, eu nunca fui uma pessoa que tive, assim, que a questão financeira me tirava muito do sério, assim. Eu sempre tentei... eu acho que outras coisas me traziam mais ansiedade do que a questão financeira. Então, assim, eu sabia que o arriscar, outros medos vinham antes do que a questão financeira, mas como eu sabia que mais ou menos tinha um deadline, até por uma questão interna de mudanças dentro da empresa, né, na época na Johnson que eu estava vivendo, eu saberia mais ou menos quando que seria, até quando eu poderia decidir a mudança. Então, dentro desse processo, eu tentei ao máximo ter um mínimo planejamento, mas nada assim não muito complexo, não fiz nada muito complexo, justamente porque não era o meu fator de ansiedade principal. Mas assim, eu minimamente tentei entender, né? Putz, eu preciso pelo menos ter um saving para os 2, 3 primeiros meses para entender o que vai ser a minha nova rotina. Mas eu acho que é super importante você se planejar, né? De alguma forma você ter isso bem estruturado de alguma forma, sabe? E, Gabs, assim, quando a gente fala sobre empreender, né, existe muito o sentimento que você trouxe aí, que é o medo, né? Eu acho que todo mundo aqui que está assistindo, que pensa em empreender, realmente tem diversos medos. Aí você já abordou um pouquinho, né, desses sentimentos e tudo mais ao longo do processo, mas como você realmente superou isso, né? Para você realmente tomar a decisão, você fez alguma medida com relação a isso ou você só deixou seguir, né? Eu acho que, assim, dentro desse processo, conversas críticas e cruciais são fundamentais. Ou seja,
quando a gente às vezes expõe os nossos medos, então no caso, por exemplo, dentro desse processo, eu tive várias conversas críticas, por exemplo, com o Daniel, né, para explicar um pouco até do medo que eu tinha de trabalhar com ele como irmão, né? Então, eu acho que assim, conversas são muito importantes dentro desse momento, porque a gente acaba captando experiências de outras pessoas que trazem um pouco de aprendizado para a gente, né? Mas uma coisa assim que eu tenho muito muito forte é com relação à minha espiritualidade, né? Na minha fé em Deus. Então, assim, eu sempre tentei pautar toda a minha ansiedade, meu medo, depositando isso tudo para Deus e para Ele guiar meu caminho. Assim. O meu caminho não estava nas minhas mãos, né? Por mais que eu adore o controle, adore programar tudo, eu sempre tive muito a sensação de que, assim, eu tenho uma fé que me faz acreditar que Deus está cuidando de tudo. Então, eu sempre tentei me fortalecer espiritualmente para vivenciar todos esses momentos, assim, sabe? Gabi, aproveitando que você trouxe, né, muito forte esse tema da sua espiritualidade e da sua introspecção, justamente para você superar os seus medos naquele momento, queria saber em qual momento aí da sua trajetória você sentiu que você mais, enfim, se autoconheceu mesmo. Bom, eu falo, eu tenho isso de alguma forma muito bem clara, porque eu falo que esse processo ele foi extremamente intencional. Eu senti a necessidade, para mim foi muito claro, assim, foi tipo 2016, foi um ano que eu senti a necessidade de me conhecer mais, né? E eu busquei ter essa iniciativa. Então, eu quis fazer uma viagem que me tirou total da zona de conforto. Na época foi uma viagem que eu fui para a África fazer um trabalho voluntário dentro de uma reserva de reabilitação de guepardo. E, tipo assim, uma coisa bem específica, mas é porque, assim, foi algo que eu busquei com a intenção de, tipo assim, fazer uma primeira viagem que me tirasse total a base, assim, uma coisa que eu nunca tivesse vivido, justamente para ter algum tipo de experiência comigo mesmo. E foi muito nítido como que esse processo começou nessa viagem, né? Por tudo, por toda a experiência incrível, além de, né, ser um lugar maravilhoso, mas de poder realmente viver algo novo e começar esse processo. Eu acho que, assim, essa descoberta e esse ir se conhecendo corpo, alma, mente, espírito, assim, sabe? É muito todo. Não é algo que acontece, eu acho que de um dia para o outro, porque a gente, nossa, como eu falo, a gente está sempre em movimento, assim, a gente está sempre buscando se conhecer. Mas eu acho que se começar a entender quem eu sou, qual que é o meu papel, quem sou eu aqui perante a minha história, assim, sabe? Qual peça dentro do tabuleiro eu tenho que ser em determinados momentos, assim. Eu acho que esse processo de se conhecer, e nesse caso começou com essa experiência mais espiritual para mim, foi muito importante, né? Então eu acho que isso foi me trazendo diversas respostas para entender, né, quem que era o Gabriel até aqui. Quando eu mencionei para vocês que eu gosto muito de entender o porquê eu estava construindo cada tijolo do meu mundo profissional, eu também estava ali de alguma forma tentando encontrar os tijolos da minha vida pessoal mesmo, né? Quem eu era, o que eu queria, quais eram meus sonhos, qual era o propósito que eu queria trazer por trás de tudo que eu estava fazendo. E desde 2016 eu passei por um processo muito bacana assim de experiências, de vivências. A experiência na África ela não foi única, né? Em 2018 eu fiz uma outra viagem que também teve um papel extremamente importante. Então, assim, eu sempre busquei um pouco dessa conexão, sabe? Com Deus e comigo mesmo para entender um pouco do meu papel e o porquê, para poder ter um pouco mais de segurança nessa jornada, né? A viagem, então, para você sempre foi um momento, né, de muita autodescoberta, de muito autoconhecimento mesmo. E eu fiquei pensando, se você não tivesse tido a chance, né, de, enfim, ter vivenciado isso em 2016, com essa sua viagem que você contou pra gente, ou nessa sua segunda viagem em 2018, que outras alternativas aí você teria enxergado para vivenciar as mesmas coisas que você vivenciou? Isa, eu acho que assim, viagem é um exemplo porque é alguma coisa que eu gosto de fazer. Mas quando eu olho por trás, assim, o que ela representa? Eu acho que ela representa muito, talvez, uma busca por uma desconexão para conectar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre encontrei muito na natureza, né, no que a gente pode falar que são recursos naturais também. Eu sempre encontrei um lugar assim onde eu pudesse de alguma forma me ausentar de tudo que eu estava vivendo para poder me conectar comigo, com Deus, enfim. Então acho que assim, as pessoas elas podem, né, encontrar esses formatos e cada um o seu, aonde quer que elas estejam. Eu acho que assim, para mim eu sempre busquei na natureza
esse recurso natural que me sempre energizou e me trouxe algumas reflexões e momentos no qual eu pudesse pensar um pouco nas coisas que eu estava vivendo, né? E nesse processo também de conhecimento. Então, acho que eu falo, dentro da MAD, a gente tem um conceito, mas que eu falo que é um conceito nosso que a gente trouxe para dentro, que é que a gente, através das nossas paixões, a gente influencia as pessoas a descobrirem as paixões delas. Ou seja, ninguém tem que falar, putz, isso é o certo. As pessoas têm que ser estimuladas a encontrarem o que é certo para elas. Cada pessoa tem que descobrir o seu. Mas, assim, eu acho que é importante as pessoas terem esses gatilhos para se permitirem também. Quando a gente se permite ter esses momentos, se permite se conhecer um pouco mais, a gente pode colher frutos bacanas, assim, nesse processo, sabe? A gente sempre pergunta para os nossos entrevistados se eles tiveram alguma inspiração no momento da mudança. E eu queria saber se você teve alguma. A maior inspiração que eu tive, talvez, foi entender o propósito que aquela mudança poderia ter na minha vida. Dentro do que a gente estava construindo, eu identifiquei que aquilo lá seria uma mudança positiva do ponto de vista de aprendizados profissionalmente, mas também entender que eu estava construindo alguma coisa que tinha propósito por trás, que era efetivamente fazer a diferença na vida das pessoas, né? Deixar algum legado através de uma empresa. Isso sempre me motivou bastante por trás da MAD. Quando a gente começou a construir isso, eu e o Daniel, sempre foi um gatilho muito, muito bacana de incentivo. Ou seja, propósito para mim é isso, assim, é você se apaixonar por alguma coisa, mas você ter uma entrega a partir dela. Gabs, a gente já fez algumas entrevistas aqui onde as pessoas trouxeram que propósito é algo que muda dependendo do que você está, né, atuando ou se autoconhecendo naquele momento. Você traz muito propósito atrelado a valores ou algo que você é apaixonado. Então, assim, o que é propósito para você? Como você definiria isso na sua vida? A gente está sempre em movimento, né? Eu acho que existem coisas que são totalmente de nós e isso são os valores construídos, né? E o repertório que a gente constrói ao longo da nossa vida. Mas eu vejo muito essa questão do propósito, na verdade, eu acho que o que muda são as oportunidades, as mudanças que vão acontecendo na nossa vida. E aí, através da nossa visão para essas mudanças, a gente pode encontrar o propósito por trás de cada uma delas. Então, assim, pode ser que hoje eu encontrei muito propósito no que eu estou vivenciando, mas amanhã eu vou encontrar em alguma outra mudança que vai estar acontecendo na minha vida. E ontem você enxergou um propósito em trabalhar, enfim, na Johnson, no marketing, fazer sua transição lá dentro, enfim. Gabi, e você aí como recém-empreendedor, eu queria que você desse uma dica para as pessoas que estão assistindo a gente, que querem iniciar essa jornada do empreendedorismo, que querem dar esse passo em busca de uma mudança, e ouvir um pouco de você, o que você indicaria para elas? Quando a gente exerce uma função, a gente tende a ser bem especialista naquilo que a gente está fazendo. A gente faz aquilo e é a nossa tarefa. Quando a gente passa por um momento de empreender, a gente precisa ser mais generalista e ter uma visão mais global daquilo que a gente está fazendo. Então, acho que assim, quem busca empreender, eu vejo isso por mim, que o meu repertório, as coisas que eu vivi, experiências, seja viagem, como a gente mencionou, mas sejam, às vezes, ter passado por diversas áreas, não ficar só focado em uma, buscar diferentes tipos de experiências, ou seja, eu cheguei a fazer, enfim, cursos de marketing digital, hoje eu faço uma pós em inovação e design. Por quê? No momento que você está empreendendo, você precisa ser o marketing, você precisa ser o contador, você precisa ser o RH, você precisa ser o vendas. Então, assim, você precisa construir um pouco dessa visão mais generalista. Então, acho que, assim, a gente criar experiências, vivências e o nosso repertório para ser mais aberto, né, eu acho que nos ajuda no momento de empreender, né, se a gente quer viver. Então, a gente tem que sair, às vezes, da nossa própria caixa, buscando cursos, buscando conhecer pessoas diferentes do que a gente vem conhecendo. Eu vejo que isso foi uma coisa que eu fui muito estimulado no empreender. Assim, a pensar em como pessoas podem ser conexões, podem ser pessoas que trazem experiências, aprendizados. Então, acho que a gente abriu um pouco nossa mente para tudo que está à nossa volta, seja curso, seja coisas mais técnicas, ou seja experiências, vivências, é o que nos ajuda a criar uma robustez maior na hora da prática do empreendedorismo, sabe? E você sempre gostou, assim, de se conectar com pessoas ou você teve que, né, vencer aí alguma barreira, algum obstáculo para realmente ir atrás dessas pessoas e conversar com elas e tal? Isa, eu sempre fui muito relacional, mas eu sempre tive muita dificuldade do relacional profissional, né? Então, assim, eu tive que aprender a como, às vezes,
um relacionamento profissional, que parte às vezes de uma conversa mais informal, coisa do tipo, ela pode ser benéfica. E ela não tem só aquela coisa fechada de, às vezes, politicagem de empresa, ou você precisa, enfim, ter aquela conexão para ser ideal. Cara, às vezes ela é bem natural. Eu tive que entender que, às vezes, um relacionamento, e por ser muito relacional, ele pode abrir portas. Às vezes é um amigo seu que está começando uma coisa que te conecta com outro. Então, assim, eu tive que me abrir para entender que, às vezes, o meu lado relacional, ele poderia trazer benefício para o meu lado profissional também. Gabi, então já conhecemos muito sobre a sua trajetória, enfim, todo o seu processo aí para chegar onde você está hoje. E eu queria também saber se você, de acordo aí com tudo que você aprendeu ao longo dessa jornada, você teria feito algo de diferente, assim, algo que você pense agora. Eu acho que eu talvez teria me permitido um pouco mais. E me permitir mais, eu acho que a principal coisa é ter errado mais, ter questionado mais, assim. Às vezes a gente tende a querer ser muito correto da primeira vez. Eu acho que, assim, a gente pode tentar, cara, test and learning, sabe? Vamos testar, vamos aprender, é tipo fazer MVP, vamos ver o que a gente pode errar mais dentro do processo, porque a gente acaba aprendendo muito com esses erros, né? Óbvio, existem 2 erros que a gente fala que eu falo, que, assim, que não podem ser, não podem ser aturados, que é erros com relações a questões éticas e a questões jurídicas. O Gabriel, assim, né, de um tempo atrás, eu acho que eu teria dado esse conselho. Cara, pode errar mais, não precisa se cobrar tanto, né? Deixa acontecer às vezes, testa, vê o que acontece. Mas eu não teria mudado, não. Eu acho que foi um processo legal, acho que é gostoso a viver também, então... Sim, e olhar para trás e ver tudo aí que, né, você já passou. Exato. Bom, pessoal, chegou a hora do hashtag choque de realidade. Então agora o Gabi vai contar pra gente toda a verdade sobre como é ser um empreendedor. Então, Gabi, para falar aí para o pessoal que está curioso, está querendo abrir negócio, quer mudar de vida, como que é aí a vida normal de um empreendedor? Ali, uma semana, o dia a dia, quais são suas atividades? Eu acho que, assim, é uma montanha-russa boa, né? Tem dias... Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de me organizar, eu gosto de saber a minha semana, né? Então, eu gosto de minimamente saber o que vai acontecer. E eu acho que, assim, o choque de realidade é, cara, tem hora que você não vai saber o que vai acontecer daqui 10 minutos, vai mudar tudo, entendeu? Eu falo, no mesmo dia você cria um projeto, você testa ele dá certo, ele dá errado, tipo assim, então, assim, eu acho que o choque de realidade é que, cara, às vezes tudo pode acontecer, é muito mais rápido, o dinamismo é muito maior. A gente tem que estar preparado um pouco e se preparar para poder vivenciar um pouco dessa maior volatilidade que o universo do empreendedorismo traz, né? Você no começo de uma empresa, cara, acontece muita coisa. E depende muito de você para as coisas acontecer. Já adiantando, eu acho que a melhor forma da gente tentar viver isso para mim, no meu caso, é tentar me organizar minimamente. E também viver as alegrias, que vêm também. Mas então acho que é tentar se organizar para vivenciar essa montanha-russa boa aí, que tem dia que você, cara, tá mal, mas tem dia que você tá feliz e é isso aí. Sim, pensando aí nessa rotina que você comentou, o que você mais ama nela, o que você menos ama hoje em dia? Eu acho que o que eu mais amo é poder ter um pouco mais de flexibilidade. Eu sou um pouco mais, tipo assim, dono da minha rotina. Eu não tenho que fazer aquela coisa de estar dentro do escritório, às vezes cumprir hora, tal. Então, assim, eu acho que isso é o ponto mais positivo. E o negativo, eu acho que, assim, é ter que lidar, às vezes, com ansiedade. Então, né? Então vão ter dias que vão ser mais fáceis, vão ter dias que são mais difíceis, mas a gente tem que tentar lidar com essa ansiedade. Então acho que não é nem um ponto negativo, mas é um ponto de aprendizado assim que a gente tem que ter. No meu caso, por ser uma pessoa extremamente ansiosa, assim, sabe? E o que você faz para lidar com essa ansiedade toda? Cara, tem hora que você, tipo, surta, tem hora que, tipo, não tem jeito, você fica estressado, mas eu acho que, assim, o máximo possível é o que eu falo, é tentar ter um pouco dessa introspecção, entender o porquê daquele momento, porque às vezes sei lá, uma discussão com o seu sócio, no caso com o meu irmão também, cara, ela pode ser positiva para, às vezes, você entender melhor o ponto de vista dele, você abaixar um pouco o seu posicionamento. Então, acho que, assim, tudo isso é muito aprendizado também, sabe? E, Gabs, assim, pelo que você contou pra gente, parece muito que as suas atividades, né, do seu dia a dia, elas são muito parecidas com o que você fazia dentro de uma empresa. Você acha que tem chance de você voltar a trabalhar numa grande corporação? Isso é algo que você pensa? Ou realmente o caminho do empreendedorismo te dominou? Eu falo assim, se hoje eu estou vivendo
isso é uma coisa que eu tenho aprendido, né? Se hoje eu estou vivendo a MAD e ela tem um porquê e ela faz sentido para mim, cara, eu vou colocar todas as minhas energias nela para que ela dê certo como uma startup e como empresa e como, né, isso pode ganhar uma proporção muito maior. Então, o que pode vir a acontecer é o amanhã. Então, assim, hoje eu quero que ela dê certo e hoje eu tô aqui empreendendo e essa é a minha vida, essa é a minha realidade, esse é o porquê. É o propósito de eu estar vivendo esse momento. Então, já nem eu cria não essa penso. ansiedade do futuro, né? Deixa para depois. Já deixa... Eu tô aprendendo a lidar um pouquinho. Exato. Bom, Gabs, a gente sabe que nessa vida, principalmente do empreendedorismo, a gente precisa aí, né, de dinheiro para sobreviver aí no dia a dia. Mas a gente queria saber, hoje você ganha mais do que você ganhava antes? E caso não, ainda assim essa mudança para você valeu a pena? Bom, hoje existem diversos tipos de forma de começar a empreender, né? Você pode começar a empreender com capital próprio, você pode pegar empréstimo, você pode ter um fundo, né? Você faz uma captação no mercado de um fundo de investimento por trás, né? Então, assim, hoje a gente tem um fundo de investimento por trás, o qual a gente ainda está dentro da construção de todo esse projeto. Então, assim, é um mês a mês para a gente poder, cada dia mais, alcançar as metas de venda e poder ter o retorno que a gente tem mediante o investimento, né? Então, acho que é importante a pessoa entender, às vezes, quando ela está indo empreender, qual vai ser o formato que ela vai construir. Se ela vai construir um projeto para ter captação do mercado, se ela vai investir com capital próprio, ou vai pegar um empréstimo. E daí eu acho que, assim, ela vai... É difícil falar se a gente ganha menos ou mais, mas eu acho que vai de acordo com como você vai estruturar o seu projeto. Então, às vezes, você consegue ter uma segurança financeira por 2 anos para investir no seu projeto e tentar recolher mais para frente, né? Então, acho que vai muito da forma como a gente estrutura um pouco como vai ser esse início do processo de empreender e construir uma empresa e tudo mais. Bom, hoje dentro da nossa estrutura de captação, eu ganho mais do que eu ganhava no mercado, né? Mas eu acho que vai depender muito, como eu mencionei, de como você vai se estruturar. Das pessoas que estão assistindo a gente, que querem ser empreendedoras ou querem fazer uma mudança de vida e ainda estão ali no sofá, não sabem muito bem como se mexer, qual a dica de ouro que você daria para elas? Cara, eu acho que a dica de ouro, assim, é você entender muito do que você quer para você. Porque eu acho que quando você coloca a sua energia em algo que você acredita e você vai se estruturar para que ela aconteça efetivamente, porque não adianta só querer, né? Você tem que estruturar para as coisas acontecerem. Eu acho que você tende a caminhar para construir algo dentro do universo do empreendedorismo. Se conhecer para entender qual a energia e como você vai colocar ela dentro desse projeto, mas estruturar esse projeto para que ele possa rodar. Né? Então, acho que exige uma organização. Para finalizar aqui de uma maneira mais reflexiva, Gabs, o que significava trabalho para você antes e o que significa trabalho para você hoje? Bom, eu acho que assim, trabalho muitas vezes significa a gente ter dedicação, né? Entender o que a gente está fazendo e o porquê. Eu sempre levei isso muito para mim. Então, eu não posso falar, putz, antes era uma coisa, hoje é totalmente diferente. Eu acho que eu sempre tive muito a visão de que eu tinha que olhar com bons olhos aquilo que eu estava fazendo, por mais que passasse por dias difíceis. Trabalho é a gente tentar fazer o nosso melhor, né? O que a gente tem de habilidades, de dons, e tentar colocar isso na prática. Então, independe de eu estar empreendendo ou ter feito, ter trabalhado em grandes corporações, eu sempre tentei olhar o meu trabalho como sendo algo para também ser prazeroso, né? Porque faz parte da nossa rotina. Então, não posso falar, putz, nossa, eu odiava o meu trabalho e hoje está muito melhor. Não, eu sempre tentei olhar com olhares positivos. Trabalho antes, eu acho que é a mesma coisa que hoje, assim, tentar dar o nosso melhor, entender o porquê eu estou fazendo aquilo e tentar deixar legado de alguma forma, sabe? Bom, gente, então a reflexão que fica de hoje da entrevista do Gabs é que você precisa encontrar maneiras de se autoconhecer. Como o Gabs faz nas suas viagens ou até no contato com a natureza. Porque a partir disso a gente começa a entender no que a gente é bom, no que a gente é ruim, no legado que a gente quer deixar para o mundo e principalmente descobrir o nosso propósito, porque aí a gente consegue aplicar tudo isso da melhor maneira na profissão que a gente tiver. E é isso mesmo, Camis. Eu acho que a partir de todo esse processo, a gente pode extrair muita coisa positiva e ter isso como uma grande jornada de autoconhecimento, de construção de experiências, repertório e buscar um pouco mais o porquê vamos fazer alguma coisa dentro da área profissional e tentar buscar esse equilíbrio, né? Gabi, super obrigada por todo o aprendizado que você passou para a gente hoje. Se você gostou da entrevista do Gabi, tem alguma dúvida sobre empreendedorismo, quer conhecer mais sobre a MAD, quer investir, quer mandar seu currículo, comenta aqui no vídeo. E se você quer ver mais conteúdos como esse, de histórias tão legais quanto a do Gabi, de mudanças de carreira, se inscreve no canal,
Toda quinta-feira, às 8 da noite, tem um vídeo novo para vocês. Bom, Camis, bom, Isa, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer compartilhar aí um pedacinho só desse todo. Acho que uma coisa que eu aprendi muito assim dentro desse universo do empreendedorismo é o quanto a gente pode contribuir para o ecossistema, e as pessoas têm muito essa troca. Então, acho que é uma oportunidade super bacana poder estar aqui, e a gente está nesse movimento constante de aprendizado. Então, todo mundo que está passando por esse momento, acho que tem que se munir de muita informação. Então, super obrigado pela oportunidade e só sucesso para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Gabs. Foi incrível. Então é isso, gente. Essa foi mais uma história aí do Quem Me Dera para te inspirar e para transformar o seu Quem Me Dera na sua própria realidade. Até quinta. Tchau, tchau.